2 Crônicas 14, primeiro 14, 11, depois o 15. Vamos lá. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Quem crê assim, diga amém. Capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele o quê? Te deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Quem entendeu isso? Muito bem. Isso aqui é só um prefácio para você entender o que eu vou ler sobre Josafá. Pode sentar em nome de Jesus. Põe a mão sobre a vida e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração em nome de Jesus. Irmãos, o rei Asa foi chamado com esse princípio espiritual. Ele disse: Senhor, que o Senhor, eu entendo que o Senhor é Deus que dá a vitória, sabe, para qualquer um que te buscar. Aquele que te buscar vai te encontrar. Ele estava certo disso aí. Aí Deus vai se apresentar a Asa e diz isso: olha, se tu te voltares para mim, eu também vou me voltar para ti. Mas se tu deres as costas para mim, eu também vou dar as costas para ti. Porque Deus, ele não vai caminhar com o nosso pecado. Diga: Deus não vai caminhar com o nosso pecado. Foi o que Asa fez. No capítulo 16, Asa fez aliança com o rei da Síria. Foi coisa boa, pessoal? A gente pode se unir às trevas? Não. A gente não pode, né? Eu sempre tenho batido nisso, que o nosso coração é enganoso. Ele tenta nos unir às coisas erradas, né? A gente vê uma coisa errada ali, aquilo nos atrai mais do que as coisas boas. Quem já notou isso, né? As coisas erradas sempre estão atraindo mais. Você vê que no namoro, até a gente brinca muito nisso, mas é verdade. No namoro o diabo esquenta, e no casamento quer esfriar, né? É isso? Quando é errado, todo mundo quer se esconder atrás de uma moita. Depois que casa, aí fica um para um lado, outro para o outro. Por que isso? Porque só o que é errado tem valor, né? Porque que a pessoa vai bem longe para fazer o que não presta, mas para fazer aquilo que é bom, as pessoas não têm a mesma vontade. Então, o Asa, ele recebe uma palavra para que ele se voltasse para Deus de verdade. Já que ele tinha conhecimento que Deus iria dar a vitória, por que não se voltar de verdade, sabendo que Deus não iria acompanhá-lo no pecado? Ele vai e faz união com o rei da Síria. Um péssimo negócio. Ele foi repreendido pelo Hanani, porque ele fez essa união. Não era para ter feito. E aí os dias de Asa não foram tão bons como deveriam ser, por causa de uma união errada. Porque ele fez algo que não agradou o Senhor. Aí veio o filho dele, Josafá, reinou no lugar de Asa. A Bíblia diz que Josafá, versículo 3, capítulo 17. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins, que eram os deuses. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, porque Israel estava corrompida. O Senhor confirmou o reino de suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Amém até aí? Pronto, esse homem teve riquezas e glória em abundância. Deus foi fazendo muita coisa na vida de Josafá. Porém, capítulo 18, diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Gente, foi coisa boa? Também não. Ora, Israel estava corrompido, o rei de Israel era corrupto. Ele vai e comete o erro que Asa cometeu. Asa se uniu à Síria, ele se uniu a Acabe. Não deveria. Mas ele estava com riqueza e glória, pastor. Exatamente. As pessoas, quando começam a serem abençoadas por Deus, elas esquecem de como começaram. Infelizmente. Filho, está dando um zunido aqui no som. Ajeita para mim. Então, tem alguma coisa que o ser humano não sabe prevalecer com Deus. Ele não sabe continuar com Deus.
Quando Deus começa a derramar uma unçãozinha, começa a abrir uma portazinha a mais, né? Começa a pingar, gotejar uma coisinha a mais de bênção. Deus começa a jogar um orvalhozinho de Hermon. Aí a pessoa diz, poxa, agora eu estou bem na fita. E começa a querer se corromper. Começa a querer se afastar da oração, do jejum. Começa a se afastar da casa de Deus, da leitura da palavra, do compromisso que tem com Deus. Ele diz aqui, tinha Josafá riqueza e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu Josafá, serei como tu és, o meu povo como teu povo, iremos contigo à peleja. Irmão, o que é que uma união desigual faz? Te coloca em pelejas. Acabe, de uma forma sutil, disse assim, ó, eu estou precisando de Josafá porque ele é abençoado e eu não. Ele tem a bênção de Deus e eu não tenho. Acabe era um homem que adorava os balins. Quando ele chama Josafá, ele aparenta Josafá, casando Josafá com a filha dele. Josafá, coitado, né? Vai burramente por esse caminho. Não, agora ele é meu sogro, agora sou da família, eu tenho responsabilidades familiares. Se lembre-se que a Bíblia diz, os teus maiores inimigos estarão aonde? Dentro da tua própria casa. O diabo não conseguiu seduzi-lo por fora, mas conseguiu entrar por dentro, para corromper o coração de Josafá. E aí, colocou ele numa peleja. Essa peleja não era de Josafá. Essa peleja não era dele. A peleja de Josafá você vai encontrar lá em 2 Crônicas 20. Quando ele teve uma peleja, quando vieram os povos de Seir, Amon e Moabe e o povo de Seir, o próprio Deus entrou e disse, essa peleja também não é tua, essa peleja é minha, eu vou na tua frente. Mas Josafá se envolveu com Acabe. E quando ele se envolve com Acabe, ele se envolve com um problema. Diga assim, quando nós nos envolvemos, deixa ele à vontade, é porque ele está ajeitando o som. Quando nós nos envolvemos com aquilo que não devemos, nós entramos em pelejas espirituais. Por exemplo, você pega um sócio que não é cristão, que não é fiel, a peleja espiritual dele vai vir para você. Você casa com uma pessoa que não é de Deus, que não está firmada no Senhor, a peleja espiritual dela ou dele vem para você. Você não casa só com uma pessoa, você já ouviu esse ditado? Você casa com uma família, né? Não tem quem casa só com uma pessoa, você casa com a família, você casa com os problemas familiares, você casa com a herança espiritual daquela família também. Então, tem muita gente que sofre a ingerência das ações espirituais do cônjuge. Aí, pastor, isso é uma coisa boa? Não. É bom que a gente primeiro observe, examine. Espera aí, eu vou casar com essa pessoa porque ela é bonita, porque ela é cheirosa, porque se arruma bem? Será que ela cheira bem às narinas de Deus? Será que a vida dela é boa diante do Senhor? Será que o Senhor se agrada desse casamento, dessa união? Eu vou fazer uma sociedade com aquele cara. Vou fazer por quê? Porque ele tem muito dinheiro? Porque ele pode me beneficiar de alguma forma? Será que essa união que eu vou fazer com ele nos negócios vai me fazer bem? Será que isso é de Deus? Será que isso está na vontade do Senhor? A gente geralmente vai pela aparência, esquece, né, da vontade do Senhor, da direção do Espírito. Josafá, ele vai e faz aliança com Acabe. Isso é mal. A primeira coisa que Acabe faz é colocar ele numa peleja. Chama ele pelo coração. Olha, você não vai deixar de ir comigo nessa peleja. Você vai comigo, não vai? Aí ele vai e declara, serei como tu és. Pergunto, você quer ser como o outro é? Sabe o que é que Satanás quer fazer aqui? Ele quer que Josafá deixe de ser um homem de Deus e seja como Acabe. Acabe era um idólatra, um seguidor de Baal. O Josafá não, era um seguidor de Deus. Imagine, quando ele diz assim, ó, serei como tu és, ele está dizendo assim, vou entrar em maldição. Você não pode ser igual a ninguém, você tem que ser igual a Cristo. Amém ou não? Cuidado, porque a união desigual faz você acabar sendo como o outro. As más amizades corrompem o quê? Os bons costumes. Você começa a ter amizades ruins, daqui a pouco você está agindo igual. É incrível isso. Mas a gente acaba imitando o que não presta.
Hã? Você nunca bebeu na vida, mas arrumou uns amigos que bebem, de repente o cara está dizendo, não, mas só um copinho, só um golinho, isso não faz mal não. É só uma bobagenzinha. É tudo inho. Já notou que é tudo inho? Inho, para ver se você cede. Essas más amizades vão lhe corromper, irmão. Você faz amizade com gente que vive na bebida, na prostituição, eles vão tentar lhe empurrar para lá. Eles vão tentar tocar no seu coração. Chega o familiar e diz na sua casa assim, rapaz, como é? Só tem Coca-Cola aqui? Não tem cerveja? Mas como, rapaz? Você me convida, não tem uma cerveja em casa? Aí você diz, não, é porque eu sou crente. Não, rapaz, mas eu não sou não, traz a cerveja. Aí você vai comprar cerveja para agradar o seu familiar. E Deus? Está na hora de você dizer, não, mas aqui nessa casa não entra. Porque essa casa é do Senhor. Amém? Aqui primeiro eu agrado a Deus, eu não agrado a ninguém. Primeiro o Senhor. Amém ou não? Muito bem, vamos lá. A Bíblia diz que Josafá, antes de ir para essa peleja, ele teve a inteligência de consultar profeta. Vamos lá. Versículo 4 do capítulo 18. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quantos? Diga, 400 homens. E lhe disse, iremos à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Em outras palavras, 400 profetas do diabo. E como tem, não tem? Tem gente que vai te botar numa perrengue danada, viu? Ah, mas o profeta tal disse, o profeta tal falou, o profeta tal revelou. Meu irmão, o profeta de Deus, está lá em Jeremias 23. O profeta que tem sonho, conte o sonho. Mas o que tem a minha palavra, fale com verdade. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Você prefere ouvir a palavra de Deus ou o que um homem está dizendo? Mas por que as pessoas, elas infelizmente procuram mais o que o homem diz, né? Estão mais preocupados. Não, mas fulano me revelou, ciclano me disse que eu tinha que casar com Joãozinho. Aí casa e se dá mal, né? Casa e ó, puf. Eu conheço um cara que ele era seminarista. Antes de eu fazer seminário, ele fez. E ele teve uma revelação que tinha que casar com uma mulher de outro estado. E aí essa mulher veio a Fortaleza, eles fizeram um seminário juntos, né? E era ela, e todo vaso dizia que era ela, todo pinico, né? Falava que era ela, e ele acreditando nesse negócio. Eu ficava, digo, mas será, o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que a gente não pode se unir a um jugo desigual. Como é que é esse relacionamento aqui? Como essa pessoa, será que essa pessoa vai edificar ou vai destruir? Ele não se preocupou com a palavra de Deus. Mesmo sendo um conhecedor, ele deu as costas para o conhecimento. E a Bíblia diz que aquele que é sábio ama o conhecimento. Mas aquele que é tolo, ele aborrece o conhecimento. Ele aborreceu o conhecimento e casou por revelação de pessoas. Você sabe, esse homem se desviou. Tão ruim o casamento que ele teve, mas foi tão ruim que ele se desviou. Hoje ele é um pai de santo. Olha como o diabo entrou na vida dele. Deixou de ser um pastor para ser um profeta do Satanás, né? Servindo ao diabo, aos Exus, aos caboclos. Por que ele chegou a esse estágio? Porque o casamento dele foi tão destrutivo para ele, foi uma coisa tão imunda na vida dele, foi tão assim miserável aquele casamento, que acabou com a vida espiritual daquele homem. Irmãos, e o preço que esse homem vai pagar? Que está vivendo agora servindo aos demônios, né? Então nós temos que ter muito cuidado. Josafá, ele disse assim, ele ouviu 400 profetas. Você ouvindo 2, 3, você já disse que é confirmação, né? Ele ouviu 400, mas ele era um homem que, apesar dele ter se unido a Acabe, mas ele era um homem que tinha discernimento espiritual. Ele disse, olha, eu ouvi 400 profetas, mas nenhum deles é de Deus. Isso é discernimento. 400 pessoas, imagina, todo dia, irmã, 400 pessoas vai, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ah, mas fulano falou ali que é de Deus, é de Deus. Aí você, não, mas já são bem 5, e 10, e 15, e 20, e 100, 150, 400. Não, mas 400 é demais, todo mundo dizendo que é de Deus o negócio, é de Deus. Josafá disse, não, peraí. Tem algum profeta de Deus aqui? Olha a preocupação dele. Aí vamos lá.
Ele disse: respondeu o rei de Israel a Josafá: há um profeta de Deus, não é fácil de encontrar não, irmão. Você vai procurar, vai ter um que vai dizer o que Deus quer. Por quê? Sabe por quê? Porque principalmente hoje em dia existe muito essa coisa de passar a mão no pecado dos outros. Tá? Daqui a 10 minutos eu vou poder falar alguma coisa sobre isso. Mas quando a gente fala a verdade incomoda, não incomoda, gente? Sim ou não? A verdade incomoda muito. Ninguém quer ouvir mais a verdade, não. As pessoas querem assim: não, eu quero ouvir aquilo que vai me satisfazer, aquilo que vai me agradar, aquilo que vai me dar vontade de fazer aquilo que eu gosto. Mas quando você recebe um não de Deus, você já fica frustrado, né? Então, quantas pessoas, elas vêm muitas vezes entra no meu gabinete com um sorriso enorme, sabe? Olha, hoje eu vou ouvir um profeta. Quando chega lá dentro, ouve mesmo. Tome chicote. Aí, vale, meu Deus, não sabia que eu estava tão torto desse jeito. Entendeu? Aí, a visão é o quê? Consertar. Sabe? Recentemente veio uma pessoa e disse: pastor, eu vou trazer minha irmã, que ela está cheia de demônio. Disse: amém. Trouxe a irmã, com outra irmã, com um cunhado e com outro, com o esposo e com um bebê. Manifestou os 6. Ela pensava que o problema era em um só. O problema estava nos 6. Entendeu? Mas pastor, nós já temos 8 anos de evangelho. O que adianta ter 8 anos de evangelho? A gente tem que entender que Deus, diga Deus, Ele traz a verdade que liberta. João 8, se Cristo vos libertar, verdadeiramente vamos estar livres. Então me diz uma coisa: quando Cristo entra na nossa vida, Ele entra só para olhar? Não. Por que tem tanta gente que recebe dom de língua, profetiza e fica possuído de demônio ao mesmo tempo? Vocês já viram isso? Eu já vi várias vezes. Profeta manifestado com demônio. Aí você diz: como que isso acontece? É que a pessoa passa muito tempo dentro da religião e o mal que está nela ninguém sabe, porque existe aquela carapaça religiosa. Mas quando vem o evangelho de Cristo, o evangelho vai bem de frente com os demônios, bate bem mesmo assim, sabe? E arranca aquele mal de dentro da pessoa. Josafá diz assim: eu não quero ouvir esses 400 profetas, eu quero ouvir um profeta de Deus. Tem algum aí? Aí ele disse: tem só um. Mas olha como é que quiseram corromper o profeta, ó. Responderam o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço. Por que o Acabe diz que o aborrece? Vou dizer agora: porque nunca profetiza de mim o que é bom. Esse profeta nunca fala de Acabe o que é bom. Gente, você pode falar de uma pessoa uma coisa boa se ela só faz coisa ruim? Aquele profeta batia mesmo no pecado de Acabe, como João Batista batia no de Herodes Antipas, né? Nós não podemos aceitar o mal. Você não pode procurar o profeta que vai concordar com você. Procure um que vai bater de frente com o seu pecado. Aí ele diz: mas eu o aborreço porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlar. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traz-me depressa a Micaías, filho de Imlar. Ou seja, Josafá está dizendo assim: não fale mal do profeta de Deus para Acabe. Porque geralmente quando alguém bate com o pecado da pessoa, a pessoa fica falando mal de quem bateu. Quem bateu está fazendo um ato de amor, de salvação, mas a pessoa acha ruim aquilo. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quinaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías
falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser isso, o que é que o profeta faz? Ele vai falar o que os outros falaram? Ele vai entrar em concordância? Me diga uma coisa, a sua obrigação como profeta de Deus, diga assim: eu sou profeta de Deus. Não, eu não ouvi não, vocês estão fraquinhos hoje, vamos lá. Eu sou profeta de Deus. A sua obrigação de profeta de Deus é concordar com o erro de alguém? Passar a mão? Diga assim: como profeta de Deus, eu vou discordar de tudo e de todos, mas vou concordar com a palavra de Deus. Amém? Com o Espírito Santo. Não importa que seja um anjo que desça do céu, imagine, um anjo de asinha e tudo. Quanto mais um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, ou um missionário, ou seja quem for, meu irmão, porque cargo não dá unção não, o que dá unção é a obra. Amém? Não é porque a pessoa tem um cargo, uma função na igreja, que ela tem mais unção do que você não. Bote isso no coração. Essa idolatria ao homem, isso é a coisa pior que tem. Você não tem que idolatrar homem não, você tem que adorar a Deus. Amém? Nós não estamos aqui para adorar homem, estamos aqui para adorar o Senhor. E aí, nós temos que... Eu falo aqui com sacerdotes, eu falo aqui com profetas. Eu falo aqui com pessoas que Deus preparou e chamou para fazerem coisas grandes. Quem crê assim? Então, vocês não são pessoas quaisquer, vocês são pessoas que Deus está levantando todo dia. Que Deus está ungindo, que Deus está preparando. Então vocês vão ter que ser profeta do contra mesmo. Nesses últimos dias, não dá para ser a favor não, tem que ser do contra, tem que bater de frente. Peraí, sacrifício animal? Não. Sacrifício de dinheiro? Não, meu filho. Já tem um sacrifício da cruz, agora o meu sacrifício é fazer um culto racional ao meu Deus, é entregar a minha vida a Ele no altar. Amém? Outro sacrifício não. Não, negócio de Arca da Aliança também não, meu filho. A Arca da Aliança, Jeremias 3 diz que a gente, quando estivesse vindo a Deus, nem lembraria mais dela. Para que eu vou trazer de volta a Arca da Aliança para a casa de Deus? Guardar o sábado, nem Jesus guardou. Entendeu? Esse movimento judaizante dentro da igreja, vamos quebrar esse negócio, irmão. Isso é Antigo Testamento. Nós vivemos no Novo Testamento. Nós temos que ver a nova aliança. Amém? E a nossa aliança é com a cruz. Diga, com a cruz. Chega de profeta, chega de pastor ensinando o povo a voltar para antigo sacrifício, meu irmão. Voltar para a antiga aliança. Não deixe isso acontecer com você. Você é um profeta sábio de Deus. Amém? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Fala o que é bom e que nem eles. Micaías diz, não, eu vou falar o que Deus mandar. 14, e vindo ele ao rei, ele lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurei que não me fale, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pasto. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouvi pois a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Em outras palavras, existe ou não existe espírito enganador? Usando a boca de quem? Profetas. Para aquele que é desobediente, o mal vem. E cuidado com isso. Vamos lá. Ele queria que houvesse uma palavra satisfatória a ele, veio o espírito enganador e deu. Aí diz, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Quem é que está dizendo isso? Micaías. Está revelando a Acabe antes dele fazer a bobagem. Veja.
Então Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse, olha, deu um tapa na cara do profeta. Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti, disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto, vós todos os povos. Ou seja, tu vai ficar no cárcere e vai morrer de fome. Micaías disse, até eu voltar. Se tu voltar, é porque Deus não falou por mim. Porque ele estava avisando que ele ia morrer. Vamos lá. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. O rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus o desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram-o de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhinha daquele dia, quando o rei segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios, até a tarde. Mas ao pôr do sol, o que aconteceu com Acabe? Morreu. Estava anunciado? Estava. Mas por que ele morreu? Porque não ouviu. Gente, tudo da nossa vida está anunciado pela palavra. Mas o que é que causa a morte espiritual? O que é que causa a destruição do casamento? O que é que causa a destruição da família? É que a gente ouve, mas não se dá por avisado. A gente fica sempre buscando a palavra que agrada a gente, e não aquela que vem do Senhor. Isso aí é algo que vem do coração dos homens. Diga comigo, o coração, ele tem que estar direcionado a buscar Deus. Aí em 2 Crônicas 19, 3, diz assim, boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Amém? Sabe quem está falando isso aqui? O profeta Jeú, repreendendo Josafá, porque ele fez união com Acabe. Jeú chega e diz assim, você está errado. Você jamais deveria ter se unido a Acabe. Aí eu digo assim para você, irmão, se a tua vida está numa situação ruim, é porque você jamais devia ter se unido às trevas. A luz nunca vai se dar bem unindo-se às trevas. Amém? Você jamais deveria ter feito isso, se juntado em vez de casar. Você jamais devia ter feito isso. Você jamais devia ter desobedecido à lei do Senhor. Você jamais deveria ter transgredido o propósito de Deus na sua vida. Pastor, mas eu fiz, e agora? Agora é hora de arrependimento. Agora é hora de conserto. Agora é hora de você se voltar para o Senhor. Se você pegar aí, em 2 Crônicas 20, 20, diz assim, ó. Josafá estava sendo atacado pelos seus inimigos. E a Bíblia diz assim, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e... Ele não está falando nos profetas de Baal, ele está falando nos profetas de Deus. Quem é profeta de Deus? Isso, diga eu sou. Mas você é profeta quando você fala o quê? A palavra. Pelo Espírito da verdade. Nunca contra a verdade, Paulo disse. Sempre pela verdade. Amém? Mas se a verdade doer no teu marido ou na tua esposa, vai continuar sendo a verdade. Tá?
Às vezes alguém diz assim, poxa pastor, o senhor mandou a gente se separar sexualmente. Eu já falo muito isso na rádio, né? Tem gente que quer comer meu estômago pequeno. Mas assim, quando eu falo isso, sabe o que é? É que se Jesus voltar, a pessoa tem que subir. Se estiver no pecado, não sobe. Se morrer, vai para o inferno que está em fornicação. Então o que é que eu quero? Eu quero primeiro tirar da morte. Primeiro eu quero tirar do inferno. Depois a gente faz um concerto e depois a gente faz uma aliança. Mas nós vamos ter estágios na vida espiritual. Amém? Nós vamos ter que fazer concertos primeiro. Consertar um carro não é fácil. O irmão sabe disso, né? Eu não entendo nada de carro. Mas eu digo uma coisa para vocês. Não é fácil. Dá trabalho. A pessoa pega um carro, passa o dia todo tentando achar o defeito. Depois que acha, outro dia todo para poder consertar. E assim somos nós. Nós temos que passar a nossa vida primeiro pensando como Davi. Senhor, vê se há em mim algum defeito, algum caminho mau. Entendeu? Achou o defeito? Agora, Senhor, que eu achei, eu vou consertá-lo. Amém? Diga comigo. Quem conhece Deus, sabe que Ele é auxílio na hora das dificuldades. Diga, é fiel sustentador. É médico nas enfermidades, é consolador na tristeza, é auxílio no trabalho, é animador nas decepções e é refúgio em qualquer situação. Amém? Quem conhece Deus sabe disso. Quem conhece Deus, a Bíblia diz, espera confiantemente no Senhor. Amém? A Bíblia diz lá em 1 Samuel 2:1 que quem conhece Deus confia no Senhor, não se afasta. Você tem que aprender isso. Outra coisa, se você conhece Deus, você sabe que Ele é reto para com você. Deus nunca vai te levar para o descaminho. Gente, ninguém pode pensar que Deus vai corromper o seu caminho. Veja aí em 1 Reis 11. Vamos terminar com esse texto aqui. Aliás, perdão, 2 Reis, não primeiro. Quem achou? Eu quero só um versículo aqui, deixa eu só achar para vocês. Ah não, não é o 11, é o 10. Versículo 15. 10, 15. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e perguntou-lhe. Essa é a pergunta que Deus quer fazer para você, ó. Isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Jeú encontrou Jonadab no caminho. Ele estava indo destruir a família de Acabe. Aí veja. Perguntou-lhe. Tens tu, sincero, o coração para comigo, como o meu coração é para contigo? Respondeu Jonadab. Tenho. Então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Para aí, quem entendeu isso? Olha o que Deus está te perguntando. Tens o teu coração sincero para comigo, como o meu coração é sincero para contigo? Isso é o que? Relacionamento. O que é que Deus quer de nós? Um coração sincero com Ele. Não adianta ser crente, ou ser católico, ou ser isso, ou ser aquilo. Religião não vai mudar a gente. Mas um coração sincero. Tens o coração sincero para comigo, como eu tenho para contigo? Se tens, então sobe aqui na carruagem e vê o zelo que eu tenho pela obra do Senhor. Amém? Você tem esse coração? Então sobe na carruagem. Tem esse coração? Entra nessa carruagem. Sabe, se aquele povo que estava lá na época de Noé tivesse entrado naquela arca, tinham se salvado. Mas o coração não era sincero diante de Deus. Você muitas vezes está na religião, mas você não tem um coração sincero. É isso que Deus está preocupado.
O que Deus quer, diga, o que Deus quer é o meu coração sincero. Pastor, o senhor está vendo que eu sou crente? Olha a roupa que eu visto. Olha o meu cabelo. Olha, nem uso mais joia. Nem boto mais batom. Ou seja, virou uma múmia. Entendeu? Você acha que Deus está preocupado com isso? Sinceramente. Tem gente que diz assim, pastor, eu me visto todo para Deus. Você sabia que Deus te vê quando você está pelado também? Ué? Tem gente que dorme todo arrumado, achando que está em pecado se dormir, né, com pijaminha. Filho, presta atenção. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês já viram seus filhos pelados? Já? Trocaram fralda, que nem eu? Já? Vocês já viram tudo deles? Tudo? E aí? Os teus filhos cresceram, mas como nós sabemos, nossos pais viram tudo da gente, toda a nossa intimidade. E eles continuaram nos amando e cuidando de nós. Gente, Deus nos conhece no mais íntimo do coração da gente. Deus, você pode se revestir de religião, você pode se vestir disso ou daquilo outro, de cargo, de tudo. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa intimidade. Não adianta você tentar camuflar uma situação espiritual. Não, eu vou parecer que sou crente. Não vai adiantar. Deus está olhando para dentro do coração. Lembra quando eu falei de Jessé e da escolha de Davi? O homem, disse Deus a Samuel, vê o que está à sua frente, eu vejo o que está no coração do homem. Então Deus está olhando para vocês, para o coração. Se o coração for sincero, quando é que um coração é sincero? Quando você deixa tudo para ficar com o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Coração sincero é um coração liberto. Coração sincero é um coração que já está resoluto em estar com Deus. Não há nada mais que te impeça, nada mais te segura. Você está firme com Deus. Esse é um coração sincero. Não faz aliança com o mal. Não se deixa vender pelo mal. O mal vai oferecer a você muita coisa. Muitas vantagens. Entendeu? Muitas vantagens. O mal vai sempre tentar pagar o penhor da tua salvação. Olha, se você ficar comigo, eu vou te dar isso, isso, isso e aquilo outro. Foi o que Jesus sofreu lá no deserto, né? Jesus resistiu o mal. E a Bíblia diz, resistiu o mal e ele fugirá de vós. Sempre vai ter alguém querendo mudar você, querendo tirar você do foco, do caminho, da verdade. Você está caminhando no caminho certo, alguém vai querer te puxar para o outro lado, com aparência. Cuidado com isso, irmão. Deus não quer isso para você. Amém? Quem lembra daquele profeta velho e o profeta novo? Quem lembra disso? O profeta velho chegou para o profeta novo, que tinha uma ordem de Deus para não voltar pelo caminho. E o profeta velho disse o que para o profeta novo? Um anjo me disse que tu entrasse na minha casa e comesse comigo. Um anjo. Um artigo indefinido. Deus não tem relacionamento indefinido comigo e com você. Se ele tivesse dito o anjo do Senhor, seria Jesus. Mas um anjo é qualquer um, pode ser um demônio. Entendeu? E aí você diz assim, o que foi que o profeta novo fez? O profeta novo voltou pelo caminho, comeu e bebeu onde não devia e morreu por causa disso. Quantos profetas do Senhor estão morrendo? Porque estão voltando pelo caminho. Estão ouvindo um anjo e não estão ouvindo o Senhor Jesus. Amém? Diga para o seu irmão, ouça a voz de Deus. Tá bom? Tem muito profeta velho ensinando vocês a se corromperem com dinheiro. Mas vocês são filhos de Deus. É o teu coração sincero para com Deus? Como de Deus é com você? Então entra no reino dele, de verdade. Viu? Não entra só na religião, não. Não entra só pela porta da religião. Lembra quando eu falei da porta do reino? Como é que é a porta do reino? É Mateus 7, como é? Estreita. Lembra do fundo da agulha? Uma porta, dentro da porta grande, uma pequena porta, todo dromedário tinha que ficar de joelho para passar lá. O cristão tem que se ajoelhar, orar, buscar e se converter para passar por lá. Não ouça a voz de ninguém, ouça só a voz de Deus. Tá bom? Feche os olhinhos, fique de pé em nome de Jesus, por favor. Põe a mãozinha no seu coração.
Aleluia. Quem quer amar o Senhor, adore o Senhor de todo o teu coração. Você não pode agir como Josafá, nem como Asa. Asa podia ter servido o Senhor sem a Síria. Josafá podia ter servido o Senhor sem Acabe. Salomão podia ter servido o Senhor sem fazer nenhuma aliança com outros povos. Mas eles fizeram. E essas más alianças corromperam eles. Quebra as alianças com o mal, amém? Seja sincero e quebre toda aliança, em nome de Jesus. Satanás não pode ter aliança com você, amém? A ambição, a ganância, a soberba, o orgulho, quebre todas essas alianças. A Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Eu quero convidar você que diz: pastor, eu quero quebrar toda aliança com o mal e eu quero fazer uma aliança com Deus. Hoje, domingo da aliança, né? Vem aqui na frente, vamos orar. Vamos orar por essa aliança. Aliança com a palavra, com o Espírito Santo. Aliança de sinceridade de coração. É o teu coração sincero com o meu coração, como o meu coração é sincero com o teu coração? Se o teu coração é sincero com Deus, então vem fazer essa aliança com o Senhor. Diga: meu Deus, eu te amo, Senhor. E esse amor, ele não pode ser afogado pelas muitas águas. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 7, ou é o 7, 8, diz: as muitas águas não poderiam afogar esse amor, nem os rios apagá-lo. Esse amor que você sente por Deus, nada pode destruir, irmão. Se ele é sincero, se ele é verdadeiro, você sempre vai optar pelo Senhor. Você sempre, ainda que os problemas venham tentar submergir você, mas você sempre vai amar o Senhor sobre todas as coisas. Você sempre vai se agarrar com o Senhor. Você nunca vai deixar o caminho de Deus, porque esse amor é sincero. Então fala para o Senhor assim: Senhor, eu não quero jamais, nunca deixar o Senhor. Fala com Deus. Ele chama você para Ele. Recebe esse abraço do Senhor. Estou apaixonado por ti. Isso. Ame o Senhor. Estou apaixonado. Ame Deus, ame. Ame o Senhor. Por ti. Oh, se apaixone por Ele. A única realidade da vida é esse amor. É tudo que vale. É a riqueza que nós temos. É o nosso relacionamento com Deus. Estou apaixonado por ti. Vem pros meus braços. Oh, aleluia. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços. Estou apaixonado por ti. Gosto do seu jeito de andar. Gosto de te ver sorrir. Aleluia. Gosto de te ouvir dizer: te amo, te amo. Hoje estou ligado em você. Não me contento só em te olhar. És o fogo que incendeia a paixão, a boa parte que eu escolhi. Diga pra Ele: vem pros meus braços. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços. Sou apaixonado por ti. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços. Vem pros meus braços.
Senhor Jesus. Estou perdidamente apaixonado por ti. Me toca, me abraça, me beija, Senhor Jesus. Eu estou apaixonado. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, vem pros meus braços. Sou apaixonado por ti. Vem pros meus braços, vem pros meus braços, vem pros meus braços. Sou apaixonado por ti. Vem, vem pros meus braços, Senhor. Vem pros meus braços. Sente a unção de Deus, sente a unção de Deus. Vem pros meus braços, Jesus. Vem, vem, vem pros meus braços, Senhor. Você sabe por que Jesus não casou? Sabe? Tem gente que não sabe disso. As seitas, várias seitas que existem no mundo, tem muitas seitas, e tem uma delas que inclusive muito diabólica, de um homem chamado Reverendo Moon. Ele diz que o maior defeito de Cristo foi não ter casado. Esse homem é um louco e ainda por cima ele não tem um pingo de entendimento do que fala, porque Jesus não casou na terra com mulher nenhuma, a não ser com a igreja que somos nós. Ele resolveu em carne mostrar que dava para casar com todos nós. Ele casou na cruz, comigo e com você. Então quando você vem aqui dizendo para ele, vem por meus braços, você está dizendo, Senhor, eu vou me casar contigo. Amém? Irmãos, nós temos que ser a noiva do Senhor. E essa noiva tem que ser pura. A gente não pode se apresentar a Deus de qualquer forma. A gente tem que estar em pureza, em santidade. A noiva tem que amar o Senhor. Você já viu uma mulher casar com um homem sem gostar, sem amar? Sem ter prazer, né? Em contrair esse casamento com esse homem? Irmãos, nós temos que entender que o casamento com Jesus é algo poderoso na nossa vida e eterno. O casamento é um só. Seja com a pessoa com quem você casou e com Deus. É só um. Você não pode trair ele com outros deuses, nem com o pecado. Como todo marido quer ver a mulher fiel, o Senhor quer ver a gente fiel a ele. Amém? Ele foi para a cruz, alguém disse, mas não casou com ninguém. Ele casou com todos. Todos aqueles que querem ele e que amam sinceramente ele. Amém? Feche os olhinhos e diga, Senhor, não há porquê viver distante do teu amor. Eu só preciso aprender, Pai, que eu não tenho que fazer alianças com o inferno, que eu não tenho que deixar o meu coração se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A tua presença, a tua graça, disse Paulo, me basta. Por isso, Senhor, eu quero compartilhar com os meus irmãos desta visão
de viver integramente, sinceramente, na tua presença, de acordo com os princípios morais e espirituais da tua palavra. Eu não quero, Pai, viver uma vida dúbia, uma vida pautada em uma traição espiritual, mas eu quero estar, Senhor, na tua presença, buscando, Senhor, de todo o meu coração e com toda a força do meu entendimento. Diga, Pai, eu quero converter o meu coração totalmente para o Senhor. Essa manhã eu quero dizer que o meu coração é com o teu coração, e eu estou disposto a subir nesta carruagem e ver o zelo da obra do Senhor, e exercer, Pai, este zelo por tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Como profeta, não vou ser como 400 mentirosos, mas vou ser como um que falou a verdade, que falou a revelação profética do Senhor. Pai, ainda que isso doa e afaste pessoas de mim, mas eu vou dizer a eles o que verdadeiramente o Senhor quer que eu diga. Deus, eu não vou entrar em conchavos, em concordâncias, com nada daquilo que me proíba de fazer com o Senhor um relacionamento pessoal e íntimo. Eu não quero desagradar o teu coração, por isso eu te declaro que o meu coração é com o teu coração, como o teu coração é com o meu coração. Em nome e para a glória de Jesus, diga: Senhor Jesus, eu te declaro suficientemente que não há outro Salvador a não ser o Senhor na minha vida, e todo Deus desse mundo, deste século, está afastado de mim, porque eu não quero, eu rejeito o mundo para servir o Senhor, e que o sangue de Cristo me purifique e me lave de todo o pecado. Diga amém. Amém? Deus os abençoe. Aplauda o Senhor. Amém? Quem veio doente hoje? Alguém veio doente? Veio de quê? Já foi curada? Oh, coisa boa. Mais alguém? Aonde? E foi? Senti, mano. Eu saí de casa e disse assim: Márcia, eu vou falar com um missionário, porque eu acho que o diabo está colocando enfermidade em mim. Não posso dar um glória a Deus que eu fico com a minha garganta enferma. Daí estava com a minha garganta, só a misericórdia de Deus, até a minha língua doía. Daí eu sentei lá atrás, aí chegou um pessoal para sentar lá e eu passei para a primeira cadeira da frente, aí fiquei assistindo. Quando o missionário mandou todo mundo vir para cá, lá no vídeo, aí disse: receba a cura, quem está enfermo. Eu senti, ó. Glória a Deus, tá vendo, pessoal? O pastor Dantas não veio me ajudar hoje, o vídeo fez, viu? Tá vendo? Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Acredito sim. Não podia nem mexer a língua. Olha aí, gente, para a glória do Senhor. Vocês viram a mulher cega que foi curada aqui? Quem viu? Quem viu? Uma mulher que não enxergava, sexta-feira vem dar o testemunho. Ela não enxergava nada. Ela vinha à igreja e não sabia como era a igreja. E essa sexta-feira ela deu um testemunho que foi curada da cegueira. Amém? Diga, Elano. Pode dar o testemunho, vem cá, querido. Sabe que os irmãos na paz do Senhor. Irmão, queria dizer aqui que eu não sou daqui não, eu moro 120 quilômetros daqui. Escutei pela rádio, essa rádio que o pastor saiu, estava passando por uma dificuldade muito grande, a minha mãe, meu pai, e estamos passando ainda. Mas Deus está mudando. Eu não conhecia, 12 anos que eu sou crente, mas eu não conhecia assim Deus de verdade, como eu comecei a conhecer aqui o pastor. Não estou engrandecendo ele não, que ele prega da maneira correta, da maneira que Deus manda ele pregar. Aí eu comecei a vir para cá, até difícil eu vir, mas estou me esforçando. Eu não sei se vou congregar aqui, mas Deus está assim, toda vez que eu venho para cá eu sinto uma paz. Saio daqui cheio, não tomava Santa Ceia, e lá onde eu congregava, até obreiro eu era, muitas vezes que o pastor falando de roupa aqui, eu subia em cima, todo engravatado, todo coisado, muitas vezes até em pecado, mas eu não tomava Santa Ceia, mas eles aceitavam eu subir, eles sabiam de muitas coisas, e eu vendo o pastor aqui em cima, eu me lembrando, lá, 120 quilômetros daqui, um ex-membro daqui, a gente pode dizer o nome, ele foi lá só falar de mal do pastor para mim. Eu não acreditei de jeito nenhum. Disse que o pastor era isso, era aquilo, tu ia ver, eu só vi coisas boas, só vi a presença de Deus. Eu digo assim, se eu morasse aqui, não tinha dúvida que eu estaria aqui nessa igreja, congregando, buscando a Deus, porque aqui realmente
eu ia para as outras igrejas, quando eu cheguei em Fortaleza, do interior, eu olhava muito para a roupa das pessoas, eu via as pessoas de batom, de brinco, aquilo incomodava eu. Mas a gente tem que ver o interior que está dentro da gente, a gente vê quem está ensinando a gente. Então, aqui realmente você aprende a palavra, aqui realmente Deus transforma a gente. E eu, dentro de mim, eu comecei a abraçar, eu fui para o encontro, eu saí de lá desse encontro que o pastor fez aqui, renovado, cheio do Espírito Santo. Eu fui para lá, eu comecei a enxergar a verdade. As pessoas vinham dizer para mim, meu irmão, não é assim não. Porque eu não lia a palavra, eu não jejuava, eu não buscava, só sentado em banco. Então vocês que estão aqui, que têm mais chance do que eu, vocês têm que vir buscar a Deus todo dia. Está cheio de ministério por aí, cheio. Mas para pregar realmente o que Deus quer, a verdade, é muito difícil. Então vocês são os privilegiados de estar aqui hoje. Quem trouxe para cá vocês foi Deus. Então eu me esforço, eu queria que a minha mãe viesse, meu pai, mas começou uma grande batalha, já falei até para o pastor, mas e pedindo a ele, Senhor, também a gente tem que ser realista, a minha condição financeira não tenho muito, mas Deus vai dar. Então se Deus quiser que eu esteja aqui, eu vou estar aqui. E eu agradeço muito o pastor, e se nessa rádio fechou, vai abrir outro, porque Deus vai abrir uma porta muito maior. Então cada vocês que estão aqui hoje, se vocês meditar, que realmente a palavra de Deus está sendo pregada, você não vai abandonar aqui. Aqui vai crescer, aqui era para estar cheinho, porque aqui está a verdade. Esse pastor aqui, eu vi lá, botei no Facebook, lá eu botei, olha, esse pastor, ele prega como se fosse há 2000 anos atrás. A palavra de Deus como está escrita lá. Porque hoje muitos têm mudado, se você reparar, eles mudam, ensinam completamente isso, aquilo que nem o pastor falou. Pessoas aí, de todo jeito, subindo, separado, em casa de novo, e estão pregando o evangelho. Então, e aqui eu aprendi. E vou aprender mais ainda. Sempre vou estar aqui, sempre essa igreja vai estar no meu coração. Então é isso que eu queria dizer. Estou muito feliz, cheio do Espírito Santo. Aqui eu tive um encontro, aqui um renovo. Então lá na minha casa, a minha irmã, ela é endemoniada. Eu mostrei o pastor, então precisamos vir. A gente chama, eles não querem vir. Mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Então eu queria agradecer e muito obrigado. Amém. Lembrando que quando o Senhor fez a obra naquele gadareno, ele disse assim, você vai ficar aqui e pregar para os seus, né? Quem sabe você não vai pregar para muita gente lá em Ocara, né? E ganhar muitas almas naquela cidade, né? Amém? Deus faz essas coisas, né? Levanta um profeta para pregar a palavra, a sã doutrina lá, né? É isso aí. De repente o Senhor está te preparando para essa obra que o cara precisa, né? O cara precisa dessa visão lá, né? E, irmãos, inclusive, eu li um livro uma vez, Despertando para um Grande Ministério. Esse livro, um pastor teve uma visão, Deus disse para ele, vou te dar 10.000 almas. 10.000 almas. Você vai para tal nação e lá eu vou te dar 10.000 almas. Ele foi, viajou com a esposa e um filho, a esposa dele engravidou lá e tudo, e ele abriu uma igreja enorme, para 10.000 pessoas. Na inauguração estava lotada, mas depois da inauguração só um rapaz que se converteu ficou com ele. E ele pregando naquele prédio enorme, só uma pessoa. Só uma pessoa. E sem condição do ministério bancar o aluguel daquele prédio enorme, entregaram o prédio e ele ficou na casa dele só com aquele homem. Passou 1 ano, 2, 3 tal. A vida dele, ele estava já com os 2 filhinhos, né? E aí a esposa dele engravidou de novo. E nessa gravidez, a esposa dele veio a falecer. Ele já estava tão frustrado, porque aquele tempo todo naquela cidade, nada de nascer gente na igreja, né, de pessoas se converterem, só um homem, que ele já estava discipulando há tantos anos. E aí, quando a esposa dele morreu, ele disse, Deus é infiel. Deus mandou eu vir para cá, para converter 10.000 almas. Só um homem, esses anos todos, e ainda tira a minha mulher, a mulher que eu amo. Ele se desviou, voltou para o país de origem, deixou aquela filha que nasceu lá, levou os outros 2, deixou aquela filha e foi-se embora para o país de origem dele. Se tornou um alcoólatra. Um alcoólatra. Bebeu, passaram-se 20 anos ele no alcoolismo. 20 anos depois, aquela pessoa que ele deixou lá, aquela filha, foi na porta dele, bateu e disse, é aqui que mora o pastor fulano de tal? Ele disse, não. Aqui mora fulano de tal, pastor, nunca mais você. Ela disse, por quê? Ele disse, porque Deus é infiel, Deus é mentiroso, desse jeito. Aí ela disse, sabe quem eu sou? Eu sou sua filha que o senhor deixou lá. E ele disse assim,
olhe, não creia nesse Deus não, que ele mente. Ela disse assim, pai, o que foi que Deus te falou? Ele disse, ele me prometeu 10.000 almas. E ele nunca me deu isso. Ele tirou sua mãe. E eu só converti uma pessoa lá. Ela disse, pai, Deus te prometeu 10.000 almas. Ele disse, como ia fazer isso? E ele disse, não. Aquele homem que você converteu tem uma igreja com 10.000 almas lá. Entende isso? Aquele homem se ajoelhou e pediu perdão a Deus. O nome desse livro é Despertando para um Grande Ministério. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus na nossa vida. Mas eu tenho entendido o meu. O meu é esse. É despertar para um grande ministério. Quem sabe vocês todos estão sendo despertados para esse propósito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Espírito Santo esteja com todos nós. Deus, agora antes desse café, Pai, nós queremos consagrar esta água, para que ao beber, todos aqueles sejam curados, sejam cheios da Tua presença, Deus. Que seja colocado prodígio, milagre, maravilha da parte do Senhor. E assim todos venham a ser abençoados no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Diga amém. Amém? Beba a sua água, tá bom? Está consagrada a água que está sobre o altar, sobre a mesa, em nome de Jesus. E as fotos também, em nome de Jesus, todos eles estão abençoados aqui. Eu creio que Deus vai abrir portas aí e abençoar vidas, amém?